Você já olhou para o próprio seio e pensou: será que eu não vou conseguir amamentar porque meu seio é pequeno? Muitas mães desistem da amamentação por pensarem que não vão conseguir produzir leite por conta do seio ser menor. Mas será que isso é verdade? Então assista esse vídeo até o final que talvez você precise escutar essa resposta. Eu sou a Daniele, enfermeira e consultora em amamentação, e eu te ajudo a viver a amamentação de forma mais tranquila e segura, através de acolhimento e informação. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que parece simples, mas que mexe muito com a confiança, com a autoestima e com o medo de muitas mães. Porque afinal, será que peito pequeno produz menos leite? E eu quero começar esse vídeo te contando uma história que aconteceu alguns dias atrás em um dos meus atendimentos. Era um atendimento de amamentação pré-natal, ou seja, antes da mãe começar a amamentar. E ela chegou para a consulta já muito frustrada e insegura e me disse: Dani, eu acho que eu não vou ter leite suficiente, porque o meu peito é muito pequeno. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que ela nem tinha começado a amamentar ainda. Mesmo assim, ela já tinha acreditado e colocado na cabeça dela, seja por falas de outras pessoas ou até mesmo desinformação, que o problema era ela e estava no tamanho do seio dela. E aqui eu preciso te falar algo muito importante, que muitas vezes o medo, ele vem antes da informação. Mas então, deixa eu te explicar se o tamanho interfere ou não na produção de leite. Eu vou começar te explicando a anatomia da mama. Isso pode te surpreender, porque eu não vejo quase ninguém ou pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E a verdade é que o tamanho da mama não vai definir a quantidade de leite. E eu vou repetir isso porque é muito importante. Seio grande não vai produzir mais leite e seio pequeno não vai produzir pouco ou menos leite. Isso porque geralmente o tamanho da mama ele está associado com a quantia de gordura presente e não necessariamente com a quantidade de glândulas mamárias que vão produzir o leite. Ou seja, você pode sim ter um seio pequeno e mesmo assim produzir muito leite. Como também pode ter um seio grande e ainda assim enfrentar algumas dificuldades. Porque a produção de leite, ela vai estar associada a outros fatores, como pega correta, a livre demanda e esvaziamento completo da mama para que ela entenda que ela precisa produzir mais leite, sucção eficiente do bebê e manejo correto da amamentação. Porque quanto mais leite o bebê consome, mais a mama entende que precisa produzir. E aqui entra um ponto muito importante que eu preciso te falar. Muitas mães começam a complementar com fórmula cedo demais. E não porque realmente precisavam, mas porque acreditaram que não estavam produzindo leite suficiente, ou que o bebê estava passando fome, ou até mesmo que ele não iria ganhar peso de forma eficaz. E isso gera culpa, gera frustração e uma sensação horrível de fracasso. Quando muitas vezes tudo que elas precisavam era de alguém para orientar elas de forma correta. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu trabalho com a amamentação. Porque muitas vezes a mãe acha que o problema é com ela, quando na verdade a gente só precisava corrigir a pega, a posição e colocar aí algumas técnicas no manejo da amamentação, da mãe e do bebê. Nesses atendimentos eu consigo olhar cada caso, cada mãe, cada bebê de forma individualizada, adaptando o cuidado para a realidade daquela família. Então, se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, ou que está gestante e precisa se preparar para a amamentação, aqui na descrição vai ter um link que vai te levar direto para conversar comigo, me contar a tua história, entender melhor teu caso. E também no meu Instagram, que é esse aqui, eu compartilho bastante conteúdo prático que também pode te ajudar. Mas calma, existe sim uma condição em que o formato da mama ele vai exigir uma avaliação mais cuidadosa. Em alguns casos específicos, algumas alterações na mama podem sim impactar a produção de leite, que é o caso da hipoplasia mamária. Mas ela não acontece de forma tão frequente e também é muito diferente de simplesmente ter o seio pequeno. E mesmo nesse caso, a amamentação ela não é impossível. Existem técnicas e ajustes para fazer para garantir o sucesso da tua amamentação. Por isso que eu sempre digo para as minhas pacientes, não se diagnostique pelo espelho, porque o seu corpo ele não é menos capaz de amamentar porque a sua mama é pequena.
O mais importante é avaliar alguns sinais do bebê, como esse bebê ele tá ganhando peso, ele tem as fraldas molhadas de 6 a mais fraldas molhadas de xixi por dia, como tá o aspecto desse xixi, tá clarinho, tá escuro, ele fica satisfeito, fica relaxado após as mamadas, a pega realmente tá correta, você não tá sentindo dor para amamentar. Então esses sinais eles vão dizer muito mais sobre a tua amamentação do que propriamente o tamanho do teu seio. Então, se você precisava ouvir essa frase hoje para se sentir mais segura, fica tranquila, porque seio pequeno não significa pouco leite. Não deixe o medo te fazer duvidar da tua capacidade antes mesmo até de tentar. E se você quer viver a amamentação de forma mais tranquila, mais segura, com conhecimento baseado em evidência e um acolhimento de verdade, aqui no canal eu posto vídeo toda semana sobre amamentação, sem culpa, sem terrorismo. Então se inscreve aqui para não perder nenhum outro vídeo, porque eles também podem te ajudar. Compartilha esse canal com alguém que tu sabe que também precisa escutar isso hoje. E se você quer um acompanhamento mais próximo, mais individualizado, o link para agendamento de consulta vai estar disponível aqui na descrição. E lá no meu Instagram você também encontra mais informações sobre meus atendimentos. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada incrível da amamentação. Agora me conta aqui nos comentários, você já teve esse medo, já duvidou do tamanho do teu seio, ou até mesmo já escutou alguém falando isso pra ti? Você tá com dor para amamentar nesse momento, ou tem medo que a pega do seu bebê não esteja sendo feita de forma correta? Eu nem vou te dar tchau. Clica aqui nesse vídeo e vamos entender o que pode estar acontecendo.